Só para a gente deixar aqui mais interessante, a gente pode vir no Bootstrap e pegar a navbar, né? Então a gente pode pegar uma mais simples aqui, sem os elementos. Vamos ver uma aqui que tem aqui, essa daqui. E a gente colocar lá no app antes de chamar o browser router. Então a gente pode abrir aqui um fragmento, só para não ficar ali colado com o header ali. E a gente coloca aqui a nossa navbar. Só que aí a gente precisa, né, que é class. Você pode selecionar um e apertando Ctrl D, ó, que ele vai selecionando o que ele encontrar. É class name, para não dar problema com React. E aqui a gente pode trocar isso aqui, então eu posso deixar isso aqui por enquanto assim. Eu vou deixar esse só mais um link, né? E vou fazer o quê? Vou criar um link aqui que vai me levar para a página que lista os posts, né? Então a nossa navbar já apareceu aqui. Eu vou criar um link que quando eu clicar me leva para, quer ver? Por exemplo, se eu não tiver em rota nenhuma e eu clicar, ele vai me levar lá para post list. Por enquanto dá para acessar aqui pela URL, né? Então o que a gente vai fazer? Em vez de utilizar o próprio link do HTML, a gente vai utilizar o link da biblioteca. Então, se eu fizer assim, ó, link, eu já tenho aqui, ó, auto import from React Router DOM. É esse mesmo. Então, ele já importou aqui, ó. E aí é um link para onde? Então, to barra post list. E aí eu fecho o link. E a gente pode colocar essas coisas aqui, ó, class name, mesma coisa que está aqui no link. E eu vou colocar aqui, ó, posts. Então, eu apago essa aqui de baixo. Eu vou ter o link aqui normal. Posso até, esse primeiro aqui, posso até colocar ele como link também do React Router DOM. Então, apago aqui e coloco. Então, ele vai me levar para home. E então, ele é o link to raiz, né? Link to barra só. Então, se eu voltar aqui no meu projeto, opa, vamos ver. Ah, entendi. A gente está utilizando o link aqui e está fora de um router, né? Então, a gente precisa utilizar os links dentro dessa tag aqui. Mesmo que a gente estiver nas páginas, a gente está dentro da tag. Então, eu vou tirar isso aqui daqui, tirar esse fragmento, vou colocar dentro da rota, dentro do browser router. Então, beleza. Agora a gente tem aqui. Então, para a gente utilizar link, a gente tem que estar dentro da tag. Mesmo que a gente estiver dentro de uma rota, se eu utilizar lá dentro, eu vou estar dentro da tag. Então, beleza. Então, a gente tem um link para home, e quando eu clico aqui, eu vou para post. Então, home, não tem nada. Posts, carrega aqui minha página de posts. Então, já criamos um link aqui que vai levar a gente para a nossa página de posts. Agora, o que a gente precisa fazer? Criar uma página para mostrar os detalhes desse post aqui, ou do outro post. Quando a gente clicar, ele vai carregar os detalhes. Né? Aqui na ANAC, você vai carregar os detalhes de um contato. Então, vamos lá. Primeira coisa é criar uma nova página, né? Um novo componente. Então, aqui dentro de Pages, eu vou criar uma pasta, Post Detail, e dentro dela, o arquivo postdetail.component.js. Só ligar meu carregador aqui, porque senão vai acabar a bateria. Show. Vamos criar um componente, né? Então, import React from React. Cria a classe, então, class post detail extends react.component
component, cria a função render, retorna alguma coisa só para testar. E aí a gente exporta a nossa classe. Então, export default post detail. Criamos um componente. Então vamos criar agora uma rota para carregar esse componente aqui. Então vou aqui em app, criar uma outra rota aqui, que vai ser a post detail. Então a gente coloca aqui post detail e ele vai dar a sugestão para a gente, para importar. Clicando aqui, ele vai importar o componente e a gente já pode utilizar. Então não tem link para lá ainda. Se eu clicar aqui na URL e colocar post detail, não preciso do parâmetro, post detail, ele carrega para nós o post detail. Então já está carregando o nosso componente pela rota. Agora, o que a gente precisa fazer? A ideia é que quando chegar no post detail, a gente passe o ID pela URL. E aí, com o ID, a gente vai conseguir recuperar um post específico do back-end, né? Então, a gente precisa recuperar um ID aqui. O que a gente vai fazer? Quando a gente configura a rota, a gente precisa dizer que ela espera um ID. Então, a gente faz dessa forma. Porque isso aqui vai virar um parâmetro, né? Quando a gente coloca 2 pontos, isso aqui vai virar um parâmetro. Então, beleza. Fiz isso. E aqui dentro do componente, para recuperar, a gente precisa usar uma coisa que foi passada pela props para a gente, né? Uma ferramenta que foi passada pela props. Quem passou foi o React Router DOM. Então, a gente precisa ler isso. Então, a gente pode colocar para o nosso componente ler assim que ele carregar. Então, se a gente colocar aqui, ó, component did mount, aí a gente pode ler esse atributo. Onde ele vai estar? Então, a gente pode colocar aqui, ó, post ID. Ele vai estar em this.props.match.params. O nome que a gente colocou. Então, se a gente der o nome aqui de ID, a gente vai abrir aqui como ID. Se eu der o nome aqui de churros, aqui vai ser churros também, entendeu? Então, é o nome do parâmetro que você dá. Então, aqui a gente vai lá e salva. Então, eu posso dar um console.log para ver se ele pegou certo. Então, post ID. Então, se eu vier aqui, post detail barra André, ó, pegou lá o parâmetro que eu coloquei na URL. Se colocar 1, 2, 3, pegou o 1, 2, 3 aqui. Então, está funcionando. A gente está pegando o ID que é passado pela URL. Agora, a gente precisa fazer o quê? Quando eu estiver no post list e eu clicar, ele me redirecionar para post detail, passando o ID do post que eu cliquei. Como a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui e vamos envolver com um link aqui no post list, né? Só uma coisa aqui que ele vai estar reclamando que é o seguinte: cada elemento dentro de uma lista precisa ter um ID único, né? Então ele está até reclamando aqui, ó. Each child in a list should have a unique key prop. Então, como a gente já vai colocar o link aqui, ó, vamos aproveitar para poder colocar essa aqui. Então eu venho aqui, ó, link, e aí ele já vai importar o link para mim, lá do React Router DOM. Então, link to. Eu vou fechar aqui já para não ficar dando esses erros.
para onde eu quero ser redirecionado? Para barra post detail. Mas aí eu quero pegar o ID do post. Como está numa variável, então eu vou usar, em vez de string direto, eu vou utilizar JavaScript aqui. E aí eu ponho as chaves. Então, post detail, barra, e aí eu concateno o ID do post. Post.id. E aí, feito isso... Opa, ele perdeu aqui. Tá. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Beleza, vamos colocar o link, porque senão vai quebrar aqui entre all e call. Então, vamos colocar o link mais para dentro. Coloca ele aqui dentro da call, envolvendo o card. E aqui a gente bota o key, então. Key post.id. Então, beleza. Fizemos isso daqui. E aí temos aqui e temos aqui um link que está envolvendo o card. Então, quando a gente clicar no card, ele vai redirecionar a gente para isso daqui. Então, barra post detail, barra o ID do post. Então, aqui, ó, cada card já é um link. Isso aqui você pode estilizar depois para não receber esse estilo com underline azul, né, o estilo do link. Você pode configurar para esse texto ficar com a cor preta, né, e sem underline. Então, beleza. A gente clica aqui, ó, ele levou a gente para post detail barra 1. Se eu voltar e clicar aqui, post detail barra 2. Então, já é o ID do post aqui. Então, a gente já tem uma página que lista coisas do back-end e quando a gente clica, ele redireciona a gente para a página que tem que mostrar os detalhes. Então, vamos utilizar aqui esse ID para bater no back-end e trazer os detalhes desse post aqui. O que a gente vai fazer então? No nosso post detail, vamos criar... Não, primeiro vamos no serviço, né? Criar uma outra função aqui, que é a que vai pegar um post específico. Então, a gente vem aqui. A gente pode chamar de getOne. E aí ela vai receber por parâmetro aquele post ID. E aí a URL vai ser o que já tem aqui, que a gente vai concatenar com o post ID. E tá feito, né? Porque se a gente ver aqui, ó, a função que o endpoint para listar é barra posts, lá no back-end. E para pegar um específico, é barra posts, barra o ID do post. Então a gente concatena ele aqui. Tá feita a nossa função. E aí dentro agora do post detail, a gente vai criar uma função para carregar esse post lá do back-end. Então, a gente vai chamar de load post. Ela vai receber também o post ID. E aí agora a gente vai chamar o serviço aqui dentro. E aí já coloca o try catch. Então, console.log error alert já para informar o usuário. Não foi possível carregar post. E aqui em tudo try a gente faz a nossa lógica. Então, let has, para a gente armazenar o resultado. Então, let has await. Aí a gente coloca post service. Ele já vai importar para a gente. Aqui, tem que estar com o arquivo aberto, né? Então, já importa para a gente. Ponto get one. E aí o get one vai esperar o post ID. Então, essa função recebe e a gente vai passar ele lá para o back-end. Lá para o serviço, né? E o serviço para o back-end. Para ver se deu tudo certo, a gente dá um console.log post e a gente já pode dar um res.data.data. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Quando o componente carregar, então dentro do did mount, eu já estou pegando o parâmetro que veio na URL. Agora que eu peguei, eu vou chamar a função que vai carregar para mim
o meu post. Lembrando que aqui tem que ser async, né? Então, vou chamar ela aqui no didMount. Então, this.loadPost, eu passo o meu post ID. E aí ele já vai carregar isso pra gente. Então, vamos ver isso funcionando. Estou aqui em posts, que lista os posts, né? Vou clicar no post. Ó, já bateu no back-end e trouxe os dados desse post para mim. Tá vindo um array com uma posição só, mas é um post só. Então, se eu vim aqui agora, ó, post 2, é o post 2 que ele está trazendo para mim. Então já está funcionando. O que a gente precisa agora é jogar esse dado no state para poder acessar no render. Então vamos lá. Vamos criar aqui um construtor. Vamos criar o state. Vamos criar uma variável aqui, post, e ela começa como nulo. E aí, a gente, quando carregar aqui do back-end, a gente pode até fazer uma lógica, né, para não dar problema. Então, a gente faz o seguinte, ó. Se tiver res e o res tiver data e esse data tiver data, e só para não dar problema, de repente aqui ele não consegue acessar a variável e vai dar erro, né? Então, se o res tiver data e data tiver data e data na posição 0, a gente joga para dentro do state. Talvez isso aqui não seja necessário porque a gente tem do try catch. Então, se isso aqui der erro, vai pegar no catch, então não tem problema. Pode fazer direto. Então, vou colocar só o setState aqui mesmo. Então, this.setState post res.data na posição 0. Porque está vindo, mesmo que a gente está trazendo um só, ele está vindo em um array. Então, é sempre na posição 0. Feito isso, a gente pode colocar aqui um HTML mais completo. Então, vamos copiar aqui do post list, e colocar aqui dentro. Só que aí é o seguinte, a gente não vai ter uma lista de posts, a gente vai ter um post só. Então, aqui, em vez de fazer um map, eu posso só fazer uma condição para exibir o post caso exista o post, né? Porque quando o componente for construído, não vai ter post. Post só vai existir depois que conseguir bater no back-end. Então, o que eu faço aqui? Eu vou criar, e vou, em vez aqui do map, eu vou fazer um if. Então, aqui, ó, se, né, um if ternário aqui, this.state.post, eu vou fazer ele exibir isso daqui para mim. Se não, ele não exibe nada. Então, nulo, né? Se você for ver, ó, eu estou fazendo isso daqui. Se você for ver, é o if ternário. Se isso for true, exibe isso. Se não, nulo, né? Então, o que eu vou exibir? Vou exibir o meu código. Então, se isso for true, exibe isso. Se não, não exibe nada. Mas aí eu não tenho essa variável post, né? Ela está dentro do meu state. Então, state.post, 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 state.post. Então, o ID do post, eu não preciso mais do link aqui, porque eu não vou redirecionar ele para a mesma página que eu estou, né? Então, eu posso tirar esse link. Então, fica aqui, vai ser receber a imagem, o título e o conteúdo. Agora eu tenho a minha página de detalhe do post. Então, como está
como está uma coluna aqui bem grande, ele vai ficar meio... A imagem vai ficar grande. Então, eu posso colocar aqui que a coluna é uma coluna de um tamanho menor. Então, para não pegar tudo. Então, com 3, por exemplo. Aí ele fica pequenininho. Com 6, pegar metade. Posso colocar aqui posso depois colocar alguma coisa para alinhar os elementos, né, no centro, mas já deu para entender que a gente carregou os detalhes de um post específico. Então, eu estou na lista de posts, né? Eu clico em um post, eu vou para a página de detalhe dele. Né? Então, podia ter um visual diferente aqui, ou eu poderia mostrar mais dados do que eu mostro lá, né, na lista. Então, clico aqui, ele mostra o post 2. Vai para a página de detalhe do post, né? Então, a ideia é essa, a ideia é essa de fazer na NAC. Você vai ter uma lista de contatos que mostra apenas alguns dados. E quando você clica no contato, você vai para a página de detalhe daquele contato, que vai exibir os dados completos. Então, a ideia é criar essa página para listar e aí a página para mostrar o detalhe quando você clica.